E como não poderia deixar de ser, eu gostaria de falar acerca do verdadeiro significado do Natal. O Natal, quero que isto fique bem claro, ele existe por causa do homem, por causa do ser humano. Deus deu-nos a nós a melhor prenda. Jamais nós poderemos retribuir-lhe com alguma coisa tão valiosa como aquela que Ele nos deu a nós. O seu único Filho, Jesus Cristo, como o grande presente de Deus. E o Natal existe porque, efetivamente, Deus aproximou-se ou chegou-se ao homem, encarnando, fazendo-se homem. Infelizmente, para muitos, o Natal é apenas uma festa mais entre outras. E o que nós hoje verificamos é que o Natal é mais uma festa comercial, ou simplesmente eu chamaria-lhe um Natal desvirtuado. O propósito do Natal tem vindo a ser desvirtuado. E aquele que deveria ser o centro, a causa principal do Natal, parece que é ignorado por muitas pessoas. Parece que muitos também apenas são solidários nestas datas. É quando se lembram todos de ajudar os necessitados. Se eles fossem a comer tudo o que se lhe quer dar no Natal, misericórdia. E o resto do ano, o que é que acontece? Parece que toda a gente é muito boazinha no Natal. Especialmente quando há fotografias. Ele fez, ele vai fazer, etc, etc. Esse é o Natal do homem. Há muitas luzes, muitos enfeites. Mas esse não deve ser o nosso Natal. Porque Natal é, acima de tudo, a celebração da pessoa mais importante. É o único que nos deu a salvação. O verdadeiro Natal é a coisa mais fantástica, porque é Deus oferecendo-nos a salvação. Aleluia. E então Deus providenciou um Salvador para a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos fora da graça de Deus. Mas Deus não quis deixar o homem de fora de um projeto maravilhoso que encontramos desde o princípio no livro de Gênesis. Deus providenciando uma salvação através do único Salvador, Jesus Cristo. Então, Natal, a palavra Natal em si já tem um significado. Significa nascimento. Nascimento que nos trouxe o Salvador. E um Salvador que nos trouxe a salvação. E esse deveria sempre ser o significado do Natal. Na teologia, nós temos concretamente, e os nossos alunos da ETAD há pouco tempo estivemos a estudar isso, a soteriologia, ou seja, o estudo acerca da salvação, que é uma das doutrinas mais importantes das Sagradas Escrituras. E a palavra salvação tem a sua origem numa palavra grega chamada sotéria, que transmite aquela ideia de cura, redenção, remédio, resgate, para nos transmitir aquilo que Deus fez por nós. Nós necessitávamos de cura para a nossa alma. Nós necessitávamos de alguém que nos resgatasse, que nos salvasse, que nos trouxesse o remédio para o pecado. Que fora de Deus não existe nenhum remédio. Mas Deus providenciou. E o único remédio para o pecado é a pessoa bendita de Jesus Cristo. O pecado é e continua a ser a maior doença espiritual da humanidade.
É uma doença para a qual não existe nenhum tipo de cura a não ser em Jesus Cristo. E o Natal deve-te fazer a ti e a mim recordar esse remédio providenciado por Deus para trazer a cura espiritual a cada um de nós. Os que já aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, podemos dizer: o remédio já me fez efeito. O remédio já me curou. E agora, pela graça, sou salvo. Pela graça sou salvo. Pela graça tu és salvo. E não é porque tu tivesses feito alguma coisa, não foi o teu dinheiro, não foi a tua capacidade intelectual, não foi de alguma forma os teus estudos ou a tua família, foi Deus mesmo oferecendo-te o melhor que há, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso é Natal. Natal não é uma simples festa. Natal é a providência de Deus para a humanidade. Deus providenciou aquilo que nenhuma religião jamais providenciou. Aquilo que nenhuma religião jamais conseguiu. Aquilo que nenhuma filosofia humana pôde descrever. Mas Deus, através de um gesto, de um simples gesto, mostrou amor pela humanidade ao dar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é Natal. Jesus veio buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Esse é o Natal verdadeiro. É lamentável, é pena que as pessoas não valorizem o verdadeiro Natal. Então podemos dizer que o maior presente foi sem dúvida aquele que foi dado por Deus, porque Ele não deu qualquer coisa, deu o único que tinha e o único que podia salvar-nos e perdoar-nos, Jesus Cristo. Para dar força a esta verdade da qual estou falando, gostaria de analisar convosco alguns versículos que encontramos no Evangelho segundo São Lucas. E peço que abramos o Evangelho segundo São Lucas no capítulo 1 e no versículo 47. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 47. Aqui nós temos aquilo que nós conhecemos como o Cântico de Maria. E o Cântico de Maria é muito importante porque ele contém doutrina precisamente da salvação. Nós já falamos que a doutrina da salvação chama-se soteriologia. E aqui, neste cântico, precisamente no segunda estrofe do cântico, nós encontramos expressa esta doutrina. E começa assim o cântico. Disse então Maria, e vai começar o cântico: a minha alma engrandece ao Senhor. Quantos de nós nesta manhã queremos engrandecer o nome do Senhor? Levanta a tua mão. Eu quero que o nome do Senhor seja grande, o maior, o mais alto, o mais sublime. Maria também queria. E agora, na segunda estrofe, ela diz: o meu espírito se alegra em quem? Em Deus, meu Salvador. Não há nenhuma autorização para dizer que Maria salva. Porque a própria Maria diz que Deus é o seu Salvador. Então esta é uma das doutrinas erradas que têm sido ensinadas, apregoadas durante séculos. E há muita gente pensando hoje que Maria tem poder para salvar. Desculpem, está errado. Maria não tem poder para salvar. Quem tem poder para salvar é Jesus, é Deus. É Deus. Ela própria enfatiza isto. Nesta segunda estrofe deste cântico maravilhoso: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Logicamente, Maria está a colocar-se no lugar dela, uma serva, uma mulher, com toda a humildade, com todo o amor, com toda a dedicação. Ela reconhece, através deste cântico, que a salvação, que o Natal foi e iria ser providenciado por Deus. Este é o verdadeiro Natal. É por isso que, se nós queremos, nesta manhã, dizer alguma coisa de importante, seria o mesmo: Deus, meu Salvador. Quantos podem chamar a Jesus de seu Salvador? Eu posso. Ele é o meu Salvador, Ele é o teu Salvador. Se não fosse Ele, não havia salvação para a humanidade. Mas por causa dele, a salvação está assegurada. Não é algo que tu tens que ganhar. Há religiões que ensinam os seus fiéis a ter que ganhar a salvação. Uns através de sacrifícios, outros através de esmolas, outros através de gestos, outros através de tanta coisa. Mas a salvação é algo que é oferecido por Deus. Natal fala dessa oferta. A maior oferta que Deus faz à humanidade, oferecendo Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Grande oferta. Tu e eu não fizemos absolutamente nada para merecer esta salvação. Não tem nada a ver com aquilo que tu és, com aquilo que tu fazes, com aquilo que tu fizestes, mas tem a ver com aquilo que Deus é. E a Bíblia ensina-nos que Deus é amor. Um dos atributos de Deus, e há muitos atributos, é que Deus é amor. E ninguém pode mudar nem 1 milímetro desta grande verdade. A sua essência, tudo aquilo que Ele é amor. E porque Ele é amor, ama. E ama não de palavras, não apenas porque deixou escrito nos versículos que Ele é, mas Ele amou de obra. Aqui apenas está uma representação de um berço vazio. Palha. Não foi numa boa cama. Não foi na estalagem. Foi no lugar onde os animais ficavam a passar a noite que Maria deu à luz Jesus. E lhe chamaram Emanuel, que é Deus conosco. Ele veio de uma forma humilde e terminou crucificado numa cruz. Veio como rei. Acabou com uma coroa de espinhos como um malfeitor. Para quê? Para que tu e eu entendamos o verdadeiro significado do Natal. E só quem não quer é que não entende isto. Provavelmente, se ele tivesse nascido num palácio, alguns teriam dito tanta coisa contra ele. Porque nasceu de uma maneira humilde, também muitos falam contra ele e acham que ele nem sequer tinha o direito de ser rei de reis e senhor de senhores. Mas ele não está preocupado com as coisas materiais, com as coisas terrenas. Ele está preocupado com a tua vida e com a minha vida espiritual. Por isso, salvação fala de saúde espiritual. Deus quer, Deus deseja que o ser humano tenha uma boa saúde espiritual. Porque só com uma boa saúde espiritual é que nós podemos ser felizes. Ele veio trazer a verdadeira paz e a verdadeira felicidade, que não consiste em ter, mas consiste em ser seu filho. E a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos aos que creem no seu nome. Aleluia. Isso é Natal. Isso é Natal.
Depois, o pai de João Batista, de nome Zacarias, no capítulo 1 e versículo 69, vai fazer outra declaração que tem muito a ver com aquilo que eu já disse no princípio, que é a soteriologia, ou a doutrina da salvação. E sabe que há muita gente, quando se fala de doutrina, ficam incomodados. Como se doutrina fosse uma coisa má. Doutrina é uma palavra que significa ensino. Ensino. Ensino de quê? Ensino de Deus e ensino das coisas relacionadas com Deus. É por isso que nós temos vários aspectos da teologia para conseguir, de alguma maneira, entender algumas coisas acerca de Deus. Eu não sei, nós não sabemos tudo acerca de Deus, porque Deus também não revelou tudo. Mas Deus revelou tudo aquilo que eu preciso para ser salvo. E quando, nesta manhã, eu estou a falar de Natal, eu estou a falar daquilo que Deus providenciou para nós, seres humanos, para sermos salvos. Porque Deus nunca quis a nossa morte espiritual. Deus nunca quis a nossa separação espiritual. Deus nunca, jamais abandonou o homem. Porquê? Porque Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento dessa salvação providenciada no dia de Natal para toda a humanidade. Então, como é que nós podemos dizer que Deus não se preocupa com o homem? Há uma ideia, especialmente naqueles que não acreditam em Deus ou outros que efetivamente não querem nada com o cristianismo, em tentar, de alguma maneira, amesquinhar ou colocar fora ou pôr à parte esta ideia do Natal. Então, a ideia hoje é criar um Natal onde Jesus é colocado de fora. Mas saiba uma coisa, você jamais poderá colocar Deus de fora. Porque Deus vai estar presente em todo o momento. Foi Ele que criou todas as coisas. Foi Ele que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Foi Ele, queira você ou não queira, que abriu-lhe uma porta para si, se você aceitar. Porque ninguém é obrigado a aceitar aquilo que Deus oferece. Mas também você nunca poderá dizer que Deus foi injusto para consigo. Você nunca poderá dizer que Deus não lhe deu uma oportunidade. Você nunca poderá dizer, eu não sabia. Porque cada vez que se fala de Natal, está-se a falar de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Se as pessoas pusessem mais a atenção naquilo que está a acontecer verdadeiramente no mundo espiritual, entenderiam o grande amor de Deus pela humanidade. Deus não é um mito. Deus é real. Deus é real. E Ele quer trazer cura à tua alma. Ele quer trazer cura ao teu coração. Ele quer que tu entendas o amor que Ele tem por ti. De tal magnitude que deu o seu Filho para morrer numa cruz. Mas aí não termina a história, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou de entre os mortos. Para dar vida e vida com abundância, para trazer salvação à humanidade. A morte não foi suficiente para reter o nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com as Escrituras Ele ressuscitou e Ele está vivo à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, porque Ele quer que hoje seja verdadeiro Natal na tua e na minha vida, na vida de cada uma das pessoas que vivem à nossa volta e nesta humanidade, porque o seu prazer é salvar, é libertar, é trazer vida e vida com abundância. Então não desprezes a maior oferta de Deus, que é Jesus Cristo, o seu Filho bendito. Para que hoje e agora tu tenhas a salvação da tua alma, o perdão dos teus pecados, ou seja, a cura espiritual.
Zacarias 1,69 podia dizer: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. O velhinho Zacarias, na presença de Jesus, inspirado certamente pelo Espírito Santo, podia dizer estas palavras: levantou uma salvação poderosa, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é um ensino. Todo aquele que invocar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, perdoa-me. Jesus, salva-me. Ele ouve. Atreve-te a invocar nesta manhã o nome de Jesus. Invocando o único nome no qual há salvação. Invocando o único nome no qual há cura espiritual. E esse é o nome que é sobre todo e qualquer nome. E é o nome que nós declaramos nesta manhã: Jesus Cristo. Diz comigo: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. No capítulo 2:11, os anjos foram levar notícias aos pastores. Homens simples, estavam a pastorear os seus rebanhos. E a estes também foram anunciadas as boas novas. Vamos ler o 10 também, por favor. E diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para quem? Para todo o povo. Pois na cidade de Davi, a cidade de Davi qual é? Belém. Na cidade de Davi, Belém, o que é que aconteceu? Vos nasceu hoje. Quem? Não foi um Salvador. Vos nasceu o Salvador, o esperado, o enviado de Deus, o único. Quem Ele é? Cristo, o Senhor, o Messias. Nasceu. Nasceu o Salvador, nasceu a salvação. Nasceu o Salvador, a partir de agora há uma possibilidade para o homem, há uma porta para o homem, há um caminho para o homem, há uma única verdade para o homem e há uma única vida para o homem. E esse chama-se Jesus Cristo. Aleluia. E ainda estamos a falar da salvação. E logo a seguir, nós temos também outra expressão interessante no capítulo 3. Agora já Jesus tinha, portanto, alguns dias. Vamos ao versículo 26. E temos aqui um homem chamado Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele.
e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, não havia casualidade. Nas coisas de Deus, desculpem dizer-vos, mas não existem casualidades. Deus não é Deus de casualidades, Deus é Deus de acertos. De algo real, de algo palpável, de algo visível, de algo que acontece porque Ele quer que aconteça. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, a Jesus, e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Leiam todos comigo. Pois já os meus olhos viram o quê? O teu Natal. O seu Natal. Os meus olhos já viram o teu Natal, Deus, porque eu estou na presença do Salvador. Como é que o Espírito Santo faz estas coisas? O Espírito Santo faz uma coisa interessante, sempre acerta. Há gente que às vezes quer ser Espírito Santo e não é nada. Dá profetadas. Mas as coisas, quando são de Deus, funcionam sempre. Acontecem. Tem momento, tem lugar, tem altura. As coisas de Deus são assim. Porque Deus não deixou as coisas ao acaso, não deixou as coisas no vazio. Não fez as coisas incompletas. Os meus olhos. Ora, o que é que aconteceu com ele? Estava com o menino nos braços. Quem é que imaginava que aquele menino ia ser o Salvador da humanidade? Foi o Espírito Santo que lhe disse a ele. Um velhote que toda a vida estava à espera. Provavelmente o seu desejo era: não quero morrer sem que os meus olhos vejam o Salvador. E Deus deu-lhe este privilégio. Estava em casa. O Espírito Santo diz: vai ao templo. O templo estava a funcionar continuamente. Sai da tua casa, vai lá. E pega numa simples criança, para eles, os que estavam ali à volta. Mas não era uma simples criança. Era o Verbo encarnado. Era o Filho de Deus. Que podia ser tocado, podia ser apalpado. Podia ser apertado. E ele podia dizer, por inspiração do Espírito Santo: os meus olhos viram a tua salvação. Está a ver como o Natal está ligado à salvação? Natal sem Salvador, sem salvação, não é Natal. É apenas uma festa comercial. Por isso eu quero, meus queridos irmãos, que nós apreciemos bem, valorizemos bem o que para nós é o verdadeiro Natal. Que o nosso Natal não seja apenas aquilo que lá fora fazem, mas seja aquilo que o Espírito Santo nos traz a nós, ao nosso coração, ao nosso espírito, ao nosso interior. Por isso nós somos os homens e as mulheres mais felizes da terra, porque entendemos, compreendemos qual é o verdadeiro Natal. Tirar Jesus do Natal é despir completamente o Natal. Sem Jesus não haveria e não há Natal. E eu lamento que muita gente hoje vai estar com a família, vão estar a comer, e parece muito bem que estejamos com as famílias. É importante estarmos com as famílias, mas o mais importante do nosso Natal, desculpem, não é a nossa família, é Jesus. Inclusive, se não fosse Jesus, nós não valorizávamos da mesma forma que valorizamos hoje a família. Porque Jesus ajuda-nos
a valorizar a nossa família como ela deve ser valorizada. Mas há muitas pessoas que não entendem o que é o verdadeiro Natal. Talvez aqui até haja pessoas que nem família têm. Mas eu quero dizer-te, tu tens Jesus, que é o verdadeiro Natal. É a verdadeira causa do Natal. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Então, meus amados irmãos, e também eu não li, mas no capítulo 2, quando é diz hoje na cidade de Davi. Já lemos, sim. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando estas palavras foram ditas, elas estavam a dizer, agora sim, há um Natal. Agora sim, há um Natal. Não esqueçam, se temos Natal, é porque há um Jesus Cristo. Se temos Natal, é porque há um Salvador. Se temos Natal, é porque Deus se preocupou conosco. É porque Deus nos amou e entregou o seu Filho para que Natal seja uma realidade. Vamos